Olá, estamos com o nosso programa Encontro Empresarial com o professor Luiz. Novamente, mais uma semana juntos, com muita alegria. Agradeço a todos vocês que têm mandado os e-mails, que têm mantido contato. Muito obrigado. Começa o programa, isso já é tradicional, padrão. Gostaria de poder responder todos os e-mails pelo programa, mas não dá. Aí eu respondo na internet mesmo. Vejam vocês, eu vou contar uma fábula que se encaixa muito bem no que eu vou entrevistar, na pessoa que eu vou entrevistar hoje e no assunto que eu vou abordar com essa pessoa do meu lado aqui, que também assisti uma palestra dela. Eu devo dizer, olha, eu sou uma pessoa de sorte, tenho trazido pessoas realmente que têm agregado, pessoas importantes dentro da nossa sociedade, que agregam valores aos nossos empresários. Mas deixa eu ler aqui a fabulinha, que eu acho que é muito bonitinha e cabe bem aqui no contexto de hoje. O valor de todas as coisas é relativo, muito relativo. Quer ver? Um galo que procurava, ciscando no terreiro, alimento para ele e suas galinhas, sem querer, acaba por encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e valor. Mas, depois de observá-la, examiná-la por alguns instantes, volta e comenta, desolado: ora, se ao invés de mim, o meu dono tivesse encontrado a pedra, ele de certo não iria se conter diante de tamanha alegria. E é quase certo que ele iria te colocar em um lugar digno de adoração. No entanto, eu te achei e de nada me serves. Antes disso, preferiria ter encontrado um simples grão de milho ao invés de todas as joias do mundo. Qual é a moral dessa história, afinal de contas? A moral dessa história é que a utilidade de cada coisa é o que determina o seu real valor. E aí, em função de determinar o real valor que cada coisa que nós temos, eu faço uma pergunta: quanto vale a tua empresa? E para responder essa pergunta e para orientar a gente a como valorizar as nossas empresas, eu trouxe uma pessoa, trouxe um professor. Bom, professor Jaziel Pavini de Lima, é um professor da Beige International, da Uniceb, que tem uma empresa de valuation, que pode avaliar e pode dizer quanto a nossa empresa vale. É claro que para isso existem algumas metodologias. E nada melhor do que ele, que está aqui presente, portanto, seja muito bem-vindo, possa nos orientar, até orientar a minha, porque eu também tenho uma empresa, quanto ela vale, como eu posso avaliar essa empresa. Jaziel, seja bem-vindo, diga as primeiras palavras e nos oriente como eu posso avaliar uma empresa. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, esses minutos muito importantes na presença do professor Luiz, e falar um pouquinho sobre avaliação de empresa, né? A avaliação de empresa em si, na verdade, assim, existem alguns métodos, né, professor Luiz, de avaliação de empresa. E nós, principalmente assim, para média e pequena empresa, a avaliação está muito relacionada com bens, está muito relacionado com os bens móveis e bens imóveis da empresa. E existem métodos, né, principalmente um dos métodos mais completos, que é o método chamado de fluxo de caixa descontado, que ele é um método amplo para avaliação de empresa. Então podemos dizer basicamente, as avaliações mais comuns de empresa, ela está relacionada a quais bens essa empresa tem. Transportadora, seus caminhões, seu prédio. Uma indústria, seus equipamentos, sua estrutura predial, seus computadores, suas mesas. São os básicos. Fluxo de caixa descontado, ele é um método mais abrangente, que ele vai considerar esses bens, só que ele vai olhar os seus clientes, vai olhar sua capacidade de ter bons fornecedores,
vai olhar a sua gestão de pessoas, os seus funcionários, há quanto tempo os seus funcionários estão na empresa, como você já treinou esses funcionários, a tua marca, a tua relação com o mercado, a sustentabilidade do teu negócio. Então, o Valuation, que é o método fluxo de caixa descontado, ele é um método abrangente que avalia uma empresa olhando principalmente o seu potencial. Quando a gente fala que um exemplo da transportadora vale os seus caminhões, eu não sei se ela tem 10 clientes ou tem 50 clientes, eu não sei se ela tem uma abrangência nacional ou não, eu não sei qual é a capacidade dela de tirar um proveito desses caminhões. Quando a gente olha pelo fluxo de caixa descontado, tudo isso é averiguado, desde o setor, mercado, pessoas, estrutura organizacional, que vai culminar, vai chegar ao valor final, que é o valor de um negócio, o valor de uma empresa. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e eu senti isso. Minha empresa vale tanto. Eu perguntei, baseado no que você fez? Eu tenho tanto de imóveis e ativos, e tem tanto, então um menos o outro vai dar isso, eu acho que ela vale isso. Veja, eu acho que ela vale isso. Será que realmente vale o que ele está pensando? Ele pode estar superestimando o valor ou simplesmente está entregando de mãos. Isso aí. Não é verdade? É verdade. Inclusive, o professor Luiz é muito bem colocado, porque como nós temos trabalhado em várias avaliações, nós temos visto, é muito interessante isso, o empresário, ele tem uma percepção de valor do negócio, a maioria dos empresários. A gente sempre costuma fazer uma pesquisa, a gente nunca pergunta antes, primeiro avalia, e no final da avaliação que nós já temos o valor, nós perguntamos, qual a sua ideia de valor? A maioria não acerta, chega próximo às vezes, mas tem uma percepção. Então, essa percepção, quando acontece essa situação que o senhor acabou de colocar, é de alguém que já tem uma percepção. Então, alguém chega e fala, eu queria comprar sua empresa por tanto. Se está na percepção, acaba negociando. E nós temos visto muito empresário fazer maus negócios, maus no sentido, ele tem uma percepção que a empresa dele vale 10 milhões e, na verdade, considerando todos os aspectos que eu falei, ela pode valer 15 ou ela pode valer 20. Então ele está vendendo algo por 10, que na verdade vale 15 ou vale 20. Temos visto muitas situações dessas. Então tem empresários que se surpreendem. Por quê? Porque falam, nossa, eu não imaginei que valia isso. Mas o método é completo, ele é um método internacional que dá com certeza, e aí nesse caso, até perdoe no bom sentido o empresário, é muito mais específico, técnico, do que uma percepção com base ou no quanto colocou no passado, ou no quanto de bens que tem hoje, ou numa ideia mesmo. Muito empresário fala, para eu me aposentar eu preciso de tanto. Ok, isso é um ponto. Mas a minha empresa vale o que eu preciso para me aposentar ou para parar? Muitas vezes esse valor não bate, esse valor dá uma grande diferença. E é uma diferença significativa. Muito significativa. Você está vendendo a tua empresa por 10 milhões e ela vale 15, quanto você está perdendo? Perfeito. O quanto você está perdendo? E é claro que você normalmente sempre, eu acho que ela vale 10. Quem for comprar, eu acho que não vale 10 não, eu acho que ela vale 6, ela vale 5. Não é isso. Isso é interessante também, professor, pelo seguinte, o valor ele tem uma relação muito forte com segmento. Por quê? Primeiro, tem muito a ver com a fábula do começo da nossa conversa. Por quê? Como está o mercado? Economia, regra básica de economia. O que está sendo mais buscado, o que está sendo mais negociado? Nós passamos por um momento, por exemplo, empresas de tecnologia e empresas de varejo está num patamar de muitas negociações. Isso muda o valor porque é economia, oferta e procura, de uma forma muito básica. E muitas vezes, quando a gente vai na percepção, ela é estanque, né? Ela é absoluta. E o valor da empresa ele é relativo, ele não é absoluto. Claro. Pelo método aí do fluxo de caixa descontado. Então, nós temos segmento para ter uma ideia que o valor da empresa, depois de calculado com o fluxo de caixa descontado, ele vale 2 faturamentos, 2,5 faturamentos anuais, e tem situação que vale 1 faturamento ou meio ano de faturamento. Por quê? Segmento. Claro. Momento daquele segmento no mercado, qual que é o grau de mobilização e de margem que aquele segmento dá. Então isso, o fluxo de caixa descontado, ele analisa e olha com muito detalhe para chegar no valor final. Para você fazer uma análise de uma empresa, claro, os pés estão no chão. Você vai fazer uma análise de uma empresa média, você vai levar X tempo. Numa empresa grande, você vai levar mais tempo. Mas pelo método de fluxo, você acredita que
em 6 meses dá para fazer uma boa avaliação numa empresa? Dá. A média aí, considerando empresas de porte médio mesmo, sei lá, vamos colocar aí uma faixa de empresa que fatura anualmente aí de 5 milhões a 20, 25 milhões, empresa média pequena. A média aí é de 2 meses já tem uma avaliação completa, ou seja, menos de 6 meses. 6 meses já seria uma empresa de um porte um pouco maior. O método fluxo de caixa, ele mergulha no negócio, então vai ser avaliado todos os pagamentos, recebimentos históricos, faturamentos, relacionamento com fornecedores, relacionamento com cliente, mas isso é apurado de uma forma relativamente rápida, então estamos falando de algumas semanas, e aí tem toda uma estrutura, que aí é o padrão do método, que ele vai mapear, juntar tudo isso e colocar a percepção do mercado, né, que são os pressupostos de mercado. Juntando isso, nós temos o caminho para fazer todo o cálculo da avaliação, que é todo um cálculo de fluxo de caixa descontado mesmo. Então, na realidade, você faz uma avaliação completa da empresa. É isso mesmo, completa. E o gestor, ele tem que ser humilde em dizer tudo que acontece dentro da empresa. Porque quando ele omite alguma coisa, o resultado final não vai ser o correto. É isso mesmo. Isso aí é muito interessante, porque assim, o valuation, né, ele é um laudo, ele é um book, né, um livro, que é entregue com todo o histórico da empresa, que é exatamente o método. O histórico da empresa, o histórico econômico, financeiro da empresa e as projeções da empresa nos próximos anos. Até isso vocês fazem, então, a possível projeção? Isso. O fluxo de caixa descontado em si, o método fluxo de caixa, o que ele faz? Nós olhamos a empresa no passado, então nós verificamos a média de 5 a 3 anos de histórico para entender quais são as margens, quais são as linhas de produto, onde tem mais rentabilidade, onde tem menos, qual que é o histórico de despesa que essa empresa gasta, qual que é o histórico comercial. Com base nesse histórico, nós montamos as margens, né, os percentuais que são projetados, verifica uma fonte neutra para fazer a projeção dos fluxos futuros e projeta a empresa. Então, o fluxo de caixa descontado é comprar uma empresa do que ela vai gerar futuro. Por isso que é fluxo de caixa descontado. Ou seja, quais são os lucros futuros dessa empresa até 2020? Traz esses lucros futuros a valor presente e desconta uma taxa de um risco, e aí chega-se a um valor somado de todos esses lucros. Então, quando nós falamos que a projeção ela é trazida a valor presente, todos os aspectos são envolvidos. E o empresário, é muito interessante porque nós fazemos uma apresentação antes de entregar o laudo, dando o panorama, que é esse raio-x da empresa. E são detectados pontos que o empresário não sabia. Por quê? Porque são detalhes que nós entramos, exemplo, faixa de tributo que é praticado, se a empresa está num lucro real, lucro presumido ou simples, e às vezes ela está num que não é o melhor. Então, o valuation ele mostra muito mais do que o valor da empresa. Ele mostra aspectos de gestão, aspectos técnicos que são levados em consideração e que influenciam no valor da empresa para o empresário, e às vezes o empresário ou o grupo de gestão não tem esse conhecimento, não sabia dessa informação. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante porque, inclusive, eu estou vendendo a minha empresa por 10 milhões. Eu posso até comprar essa por 10 milhões, porque se daqui a 2 anos essa empresa vai estar valendo 20. Isso, perfeito. Exatamente isso. Nós vamos para os nossos comerciais tradicionais, tem que ser. E retornamos em 1 minuto. A Universidade Metodista de São Paulo oferece cursos superiores à distância, autorizados pelo MEC e reconhecidos pelo mercado de trabalho. Na EAD Metodista, o aluno comparece uma vez por semana ao polo de apoio, onde assiste às aulas ao vivo, sempre acompanhado por um monitor. Cursos de 4 e 2 anos nas diversas áreas: teologia, ciências sociais, pedagogia, logística, gestão ambiental, marketing, recursos humanos e processos gerenciais, para início em agosto. A Universidade Metodista está localizada no Colégio Metodista, na Rua Florencio de Abreu 714. Acesse processoseletivo.metodista.br ou ligue 16 4009-0261. Universidade Metodista de São Paulo, EAD. Transforme sua vida, transforme a realidade. Retornamos no segundo bloco do nosso encontro empresarial com o professor Luiz. E tem aqui uma pessoa, Aziel, parabéns, eu assisti uma palestra tua.
Eu volto a dizer, foi muito interessante. Eu aprendi muita coisa. Tá? Mas me diga, se eu quisesse avaliar a minha empresa, como é que eu entraria em contato com você? Assim, a Valore Brasil, né, que é a empresa de consultoria, nós temos uma unidade aqui em Ribeirão Preto, temos uma unidade em Bauru. Uma boa cidade também. Boa cidade também. Boa cidade, muito boa. E nós temos o site www.valorebrasil.com.br, tem bastante informação, tem case de sucesso, tem várias empresas que nós já atendemos. Eu vi aqui no folder que você me deu, nossa senhora, tantas empresas, faturamento altíssimo. E eu vou inclusive deixar o e-mail, porque assim, o próprio assunto, né, como nós estamos falando de um assunto que é um assunto técnico, às vezes quem tiver mais interesse de saber um pouquinho mais sobre o assunto, mesmo que seja um ponto muito importante, viu, professor Luiz, aqui, assim, a avaliação de empresa ela não serve só para comprar, vender ou para alguma separação societária. A avaliação de empresa é uma ferramenta de gestão. Claro. Então tem muitas empresas que entendem assim, não vou avaliar porque eu não quero vender. Não. Como é feito um raio-x da empresa, são colocados detalhes que às vezes está sendo feito de maneira não melhor que poderia, que faz a empresa valer mais. Empresa valer mais significa mais lucro, mais dividendo e um crescimento do negócio. Claro. Uma coisa importante, né, que nós falamos no bloco anterior, vale até uma brincadeira aí de, se a gente pegasse os empresários que fizeram a avaliação de empresa, ainda com o intuito de vender e falar para eles o que a avaliação trouxe, é uma experiência muito interessante, muito interessante. Se a gente colocasse aqui 3 empresários e falasse para cada um o que mostrou para cada um de vocês, você vê que cada um vai falar de uma questão que falava, nossa, eu não sabia que o prazo que eu pago o meu fornecedor e o prazo que eu recebo do meu cliente teria tanta relevância no valor de uma empresa. Eu não sabia que, ao invés de eu comprar um equipamento, eu alugar, ou ao invés de eu fabricar interno, eu mandar beneficiar fora, teria tanta relevância no valor da empresa. E aí nós estamos trabalhando uma gestão e a gestão está ampla, ela está melhorando cada vez mais o negócio. Isso é importante. Então, acho que e para fazer uma avaliação dessa, claro que todo trabalho tem que ter um reconhecimento. Tá? Mas eu gostaria de fazer uma análise. Vamos supor que eu sou empresário